O mundo em que nós vivemos nos dias de hoje é um mundo conturbado. Todos nós sabemos isso. Um mundo de guerras, de ódios, de desavenças e de partidos. Quando digo de partidos é que as pessoas tomam um partido de um país, outros tomam do outro país, uns têm partidos até políticos, mas as pessoas tomam as suas opções e essas opções dividem as pessoas. Em vez de criar paz, criam ódio. Em vez de criar segurança, criam instabilidade, criam guerra, criam terror. Este é o mundo que nós vivemos. A Bíblia diz que esse é um mundo de trevas. É um mundo de escuridão. Diz que as trevas cobrem os povos, a escuridão cobre as nações, cobre a terra. Mas eu atrevo-me a dizer que este é um tempo maravilhoso para nós, como igreja, vivermos. E em vez de nós falarmos naquilo que as trevas fazem, em vez de darmos voz às trevas, em vez de andarmos sempre a propagar as trevas e às vezes a tomar as nossas posições, eu sou uma pessoa assim, às vezes eu fico muito irado, fico mesmo irado, irritado, sabe? Com algumas coisas que eu sei, sobretudo do meu país, Angola, e quando eu sei, os irmãos não imaginam a irritação, a oração, e como eu oro, vou-vos dizer, como eu oro. Aquilo é mesmo, caia fogo do céu, Senhor. Estou a dizer-vos isto, mas sabe, há uma coisa que eu tenho percebido também. Não é errado nós orarmos para que Deus afaste quem tem que afastar, mas há algo que nós precisamos de saber. E diga comigo, é que não são as trevas que vencem a luz. É a luz que destrói as trevas. Uau! Isto é uma verdade, mas isto é uma coisa tão... Só mesmo na igreja é que se aprende isto. Diga com convicção, é a luz que destrói as trevas. Mais uma vez, é a luz que destrói as trevas. Mais uma vez ainda, é a luz que destrói as trevas. E nós somos a luz do mundo. Sempre estamos a dizer, Deus, Tu és a luz, Jesus é a luz, Jesus é a luz, Deus é a luz, mas aquilo que a Bíblia declara é que nós somos a luz do mundo. E como luz, gastamos tempo demasiado a falar das trevas, em vez de falar da luz que destrói as trevas. E é aí que aparece o quinto evangelho. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 60, versículos 1 a 3, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Diga lá comigo, vem. Ou seja, é algo que recebemos. Podemos dizer assim, é um reflexo que nós recebemos. Nós não estamos errados quando dizemos que Deus é a luz, que Jesus é que é a luz. Nós não estamos errados. Mas no momento em que esta luz se manifesta, ela declara, Tu és a luz, ou seja, Tu vais refletir a minha luz vai refletir-se em ti de tal forma que ninguém vai conseguir ver a diferença. Já falámos aqui noutras ocasiões que a palavra de Deus, esta palavra que é de Deus, saindo da boca de Deus, ouça, esta palavra que saiu da boca de Deus e sabemos que é poderosa para transformar o que quer que seja, esta palavra saindo da nossa boca tem o mesmo poder. Porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus a sair de nós. E este é o estilo de vida que nós precisamos de entender. Porque onde quer que nós estamos, nós devemos ter a compreensão, o entendimento, a sabedoria espiritual. Paulo orava para Deus dar entendimento e sabedoria espiritual. Diga lá comigo, sabedoria espiritual. A sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento que já recebemos.
Então nós necessitamos de sabedoria espiritual para colocar em prática todo o conhecimento espiritual que nós já recebemos. Jesus orou, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Eles sejam um, como nós somos um. E quando a igreja entender que a igreja é um, não há tanta divisão, não há tanta crítica, não há tanta guerra, não há tantos combates entre igrejas, entre irmãos, não há tantas divisões, porque é isso que faz com que as trevas continuem a dominar. Mas quando nós entendemos que nós somos um, então nós tornamos aquilo que Deus é. Deus é invencível, não é? Diga lá comigo, Deus é invencível. Então, quando nós entendemos que nós somos um com Ele, nós somos invencíveis também. Ninguém nos pode destruir. Ninguém pode alcançar a nossa vida para nos destruir. Porque nós somos um, uns com os outros, e nós somos um com Ele. Então levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Vem, por favor, a minha garrafa d'água tem. Vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo. Obrigado, pastor. Vamos supor que a nossa luz é esta garrafa d'água. E nós sabemos que a luz é Deus, né? Nós sabemos que a luz é Deus. Certo? Nós sabemos que a luz é Deus. Já falámos sobre isso. Quando diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Diz que havia escuridão, havia trevas, mas Deus ordenou, haja luz. E essa luz que Deus falou, que Deus ordenou, foi muito antes de Deus criar o sol, a lua, os astros. Essa luz é Jesus. E já agora, sem entrar muito aqui em pormenores, é essa luz que vai estar presente conosco por toda a eternidade. Na eternidade, aquilo que está escrito é que nós não vamos precisar nem de sol, nem de lua. Porque nós temos a luz conosco. Uau, não vai haver mais noite e dia, sabe? Vai ser um tempo sempre de tanta glória, tanta glória, tanta glória. Bem, mas aquilo que nós estamos a ver aqui é, vem, o quê? A tua luz, levanta-te, brilha, porque vem a tua luz. Já alguém teve sede aqui? E quando nós estamos cheios de sede e bebemos assim. Não fazem isso? Se não fazem, deviam fazer, porque é um prazer muito grande. O que é que eu estou a querer dizer com isto, meus irmãos? É que a luz, assim como a água, obrigado, foi colocada em nós. A luz, que é Ele, que é Deus, que é Jesus, foi colocada em nós. Vem a tua luz. Vem, ela vem do exterior para o interior. Não é algo que estava no interior, não. O nosso interior estava em trevas, sabe? O nosso interior estava em trevas. O nosso interior levava-nos a afastar de Deus, a viver contra Deus, com um interior corrompido. Mas a luz veio e habitou em nós. E quando a luz habitou em nós, diz o quê? A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Onde é que a glória nasce? Diga lá, em mim. Diga com convicção, em mim. É em mim que ela nasce. E todos nós sabemos que toda a terra será cheia da glória do Senhor. Alô? Onde é que está a glória? Diga lá, onde é que está a glória? Nós. Por isso, quando estava a estudar e a buscar a Deus, eu senti mesmo chamar esta mensagem o quinto evangelho. Há milhões de pessoas que não leem a Bíblia. Milhões de pessoas que nem sequer sabem que há 4 evangelhos. Sabe?
há milhões de pessoas que o único evangelho que eles vão ler é nossa vida. Somos nós. Somos nós. E nós, para sermos esse evangelho, temos que entender que a luz veio e a glória brilha. Pois eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão, os povos, mas sobre ti, diga lá, é sobre mim, diga com convicção, é sobre mim, o Senhor está a surgir. Isto não é para ter aqui na cabeça, irmão. Isto não é só para nós pregarmos. Vou dizer-vos, pregar a palavra é sempre um privilégio. Mas é muito mais do que pregar, é viver. É nesta manhã nós sabermos que o Senhor veio sobre nós. E Ele surge. E a sua glória, diga comigo, e a sua glória, o seu esplendor, a sua graça, a sua unção, o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio, a sua capacidade. Uau! Uau! Vai fazer o quê? Vai ver-se em nós. E a sua glória se verá sobre ti. Ai. E os gentios, aquelas pessoas que vivem na terra, cheios de escuridão, cheios de trevas, olha, eles caminharão à luz que nos nasceu e ao resplendor que agora brilha em nós. Isto deve mudar por completo a nossa maneira de vivermos o Evangelho. Por completo. Há coisas, meus irmãos, que nós fazemos e que nós praticamos nos dias de hoje que alteram esta luz e esta glória. Então nós precisamos de nos colocar em conformidade. Por isso é buscar o reino de Deus, que em primeiro lugar vive de acordo com o reino, vive de acordo com o reino, vive de acordo com esta luz, vive de acordo com esta glória, vive de acordo com aquilo que Ele veio estabelecer nas nossas vidas. O reino de Deus, nós lemos sempre isto e fazemos a oração do Pai Nosso, que é um modelo para a nossa vida, mas deixe-me-vos dizer isto. A oração do Pai Nosso está escrita no Evangelho, mas a oração do Pai Nosso foi uma oração feita debaixo da lei. E nós sabemos que a lei teve o seu poder. Nós sabemos que a lei teve a sua graça. Nós sabemos que a lei teve a sua posição. Ouça, teve. Mas agora nós precisamos de entender. Estamos no ano de aliança. Que é uma aliança nova para nós. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, e há muita gente que faz a oração do Pai Nosso diariamente como uma reza. Sabe, é como uma reza. Mas quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós precisamos de entender que Jesus ensinou um princípio. Jesus não disse para nós fazermos essa oração. Quando Ele diz, vós orareis assim, Ele estava a dizer, vocês orem de acordo com este princípio. Sabe porquê? Porque agora, quando nós estamos a dizer, venha a nós o teu reino, nós estamos a anular aquilo que já nos foi dado. Alô? Alô? Porque o reino já nos foi dado. Diga lá comigo, o reino já me foi dado. Eu sou um habitante do reino. Então, se eu sou um habitante do reino, se eu vivo no reino, se o reino me foi dado, ou isso foi-me dado, eu estou a pedir, venha a mim o teu reino? Vamos viver. Vamos viver de acordo com este princípio. Qual é o princípio? A luz está a nascer em nós. A luz e o resplendor dessa luz começa a brilhar em nós. E aqueles ali ao nosso lado vão andar debaixo da luz que nos nasceu. E assim como traziam a Jesus os doentes,
os coxos, os paralíticos, os enfermos, os endemoniados, até os mortos. Olha, bem, os mortos nunca trouxeram a Jesus, ele é que foi à procura deles. Uau! Assim é para acontecer conosco. No lugar onde nós estamos aí para fazer as mesmas coisas que ele fez. Numa ou noutra situação, quando Jesus curou as pessoas, Jesus curou não pedindo, Jesus curou dando graças. Quando ele ressuscitou, ele também não pediu, ele deu graças. Quando Jesus estava ali diante do túmulo de Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Graças te dou porque tu sempre me ouves. E João descreve tão bem lá na epístola. E quando nós oramos, nós sabemos que Deus nos ouve. E porque Ele nos ouve, Ele responde à nossa oração. Então, quando Jesus estava lá diante do túmulo, ele disse: Pai, eu dou-te graças porque tu sempre me ouves. E sabe, ele mudou. Disse: Lázaro, sai para fora. Alô? Nós temos que dar graças a Deus porque Deus sempre nos ouve. Sempre nos ouve. Eu vou repetir, sempre nos ouve. Mas quando estamos diante das situações, damos graças porque Ele nos ouve e usamos a autoridade que Ele nos deu para falar às circunstâncias e alterar, mudar essas circunstâncias diante de nós. E eu vou dizer aqui uma coisa: é mais fácil pregar do que executar. Mas eu não me chamo Frei Tomás, que é faz o que ele diz, não o que ele faz. Eu chamo Paulo Cardoso. Eu quero fazer aquilo que estou a ensinar aos irmãos nesta manhã. É a minha busca, é a minha busca, é o meu desejo. E é isto que eu estou a querer partilhar convosco, para nós mudarmos. É para nós mudarmos. A comunidade cristã Restauração está nesta nação com um propósito profético. Ouça bem, é um propósito profético. Jamais esquecerei o dia em que estava a descer a escada do avião e o Espírito de Deus tomou conta de mim e eu declarei: Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus. E as pessoas olharam para mim e eu estava tão feliz da vida. Vou dizer-vos, tanta profecia a respeito de nós. O menor virá Simeão. O mais pequeno, uma poderosa nação. Ouça bem, mais pequeno, uma poderosa nação. Chega de nós nos andarmos a entreter uns aos outros. Com palavra. É tempo de vivermos. É tempo de vivermos, irmãos. Seguramente eu e os irmãos ouvimos uma pregação que nos encheu, que nos tocou, e vamos e começamos a falar dela. Não é para falarmos, é para praticarmos. E eu e os irmãos estamos em falta. Por isso que eu estou a partilhar convosco. Ninguém aqui é melhor que ninguém, sabe? Ninguém é melhor que ninguém, mas há uma chamada de Deus à nossa vida para nós experimentarmos algo novo. Semana passada, foi daí que nasceu este desejo de eu partilhar isto com os irmãos aqui. Estava ali, Deus falou comigo. Até mais que uma vez tentei interromper, mas Deus disse: não, aguenta-te aí. O pastor falava, sabe? O poder de uma mensagem é que quando ela está a ser transmitida, Deus continua a falar aos corações para transformar os corações. Não é para encher a cabeça. Foi poderoso, foi poderoso. A mensagem da semana passada. E olha, já agora, isto vem mesmo a talho de foice.
Eu já mandei a mensagem da semana passada e o louvor da semana passada para centenas de pessoas. E eu quero encorajar os irmãos. É bom nós ouvirmos aquilo que outros pastores ensinam. Eu ouço e os irmãos podem ouvir também. Mas, se nós só ouvimos os outros e não ouvimos o nosso pastor, nós estamos fora da ordem. Somos ovelhas que não ouvimos nem conhecemos a voz do pastor. Depois o pastor vai me dar 100 euros porque ele combinou comigo para eu dizer isto. Os irmãos, entendam no vosso homem interior. Entendam. Pastor Carlos, e os irmãos sabem a ligação que temos e não é assim que nos tratamos normalmente. Mas Pastor Carlos, quero que o pastor saiba que eu ouço aquilo que o pastor prega. E muitas vezes uso aquilo que o pastor prega para poder ministrar a vida de outros. Porque é isto que faz ser ovelha e seguir o nosso pastor. Ouça o que outros pregam com cuidado. Porque há quem pregue para desfazer daquilo que o pastor prega. Então siga o seu pastor, esqueça os outros. Mas deixe lá os nomes. Deixe lá os nomes. Siga a revelação que Deus deu no lugar onde Deus colocou, irmão. Bem, eu acho que vou pedir de 3 dias. Eu vou precisar de 3 dias. Honestamente, ainda estou só na primeira página. Meu Deus. Não, duas vai chegar. Nós somos o 5º evangelho. O evangelho que milhões de pessoas vão ler. Antes de ouvir falar de Deus, antes de ouvir falar da Bíblia, antes de se crer na Bíblia, antes de pensar na Bíblia até como algo religioso, eles vão olhar para a nossa vida. Eu vou contar só aqui um testemunho que aconteceu esta semana e que alegrou o meu coração, é evidente. Chegou um irmão lá de Portugal, que vai a uma outra igreja, mas pediram para ajudar, e eu fui com ele aí à procura de trabalho, e entrei numa empresa, e a senhora que estava a atender português, ela tinha assim um caroço aqui. E desde que eu entrei, eu senti, impõe-lhe as mãos, mas se eu for impor as mãos na mulher, nem conheço a mulher de lado nenhum, impõe-lhe as mãos. E olha, depois do nosso irmão apresentar lá os currículos, todos, eu disse assim à senhora, a senhora vai desculpar a minha ousadia. E ela ficou a olhar assim, mas eu sou pastor evangélico e eu creio que o nosso Deus é um Deus que cura. A senhora permite que eu ore por si? Eu vou-vos dizer, quando eu impus as mãos naquela mulher, eu senti um calor tão grande, sabe? Quando acabei de orar, o caroço estava lá. Mas sabe uma coisa? O ambiente naquele lugar mudou de tal forma que aquela senhora parecia uma estátua. Olhar. Sabe? É isto que acontece quando nós obedecemos e seguimos a instrução de Deus. Onde nós estamos aí não é para orar. Nós estamos aí para executar. Eu vou repetir. Não estamos aí para orar, é para executar. Eu compartilhei com os irmãos, estou a falar, isto é da minha vida, mas nem pensem que sou... Tomara eu ser, mas não sou, mas tenho ousadia. Lá no restaurante em Angola, eu estava a almoçar com o pastor Salvador e uma senhora endemoninhada ali no canto e vinham e agarravam na mulher e levantavam a mulher. Eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Levantei-me, cheguei lá e pedi autorização, porque era tanta gente. Eu pedi autorização, eu baixei-me. E sabe uma coisa? Eu não orei. Eu disse assim, sai dela, baixinho, sai dela. No nome de Jesus, fora. E não voltas mais. Sabe o que aconteceu? Não foi o tom da voz, não foi grito,
não foi estrebuchar, não foi estar ali. Ai, é autoridade, é executar aquilo para o qual Deus nos chamou e Deus ordenou. Foi Deus que ordenou. Por isso eu chamo esta mensagem o quinto evangelho. Porque no evangelho nós vemos todos aqueles milagres, mas eu volto a dizer, ouçam isto com atenção, todos aqueles milagres que aconteceram no evangelho foram milagres realizados na velha aliança. Todos na velha aliança. Mas agora nós caminhamos numa nova aliança, superior à velha aliança. Porque na velha aliança, o Senhor que fez aqueles milagres, a luz que fez aqueles milagres, era de fora. Agora na nova aliança, o Senhor que fez e faz os milagres, a luz que agiu e age, está dentro. Vejam a diferença. Às vezes nós tornamos-nos tão religiosos, que nós precisamos de escutar aquilo que Jesus falou. Deixem lá de estar preocupados com essas coisas do mundo. Os gentios é que se preocupam com isso. E quase que posso afirmar, e os irmãos, já nos preocupamos muita vez com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, com o que andar, com contas por pagar, sei lá. Eu, de certeza, que eu não conheço a vossa vida, mas eu e vós, de certeza que já nos preocupamos tanto com isso. Essa preocupação vem só por uma razão. Só uma. A única razão. É porque nós não estamos a viver os princípios do reino e da justiça. A justiça garantiu para nós vida, saúde, cura plena, perdão de pecados, vida eterna. Foi o que a justiça garantiu para nós. Perdão dos nossos pecados. É tão bom saber, tão bom saber que os nossos pecados do passado foram perdoados. Aqueles que possamos cometer no dia de hoje já estão perdoados. E aqueles que possivelmente iremos cometer no futuro já foram perdoados também. Estamos perdoados. Não gaste tanto tempo a confessar. Gaste mais tempo a declarar: obrigado, Senhor. Obrigado, oh, Senhor, de facto eu pequei. Oh, mas eu te agradeço, porque eu estou perdoado. Isso cria em nós uma nova dimensão para nós podermos executar, para nós podermos executar a tarefa que Deus nos delegou sem complexos de culpa.